Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Laerte Vasques e esta é a Escola Data Science, ensinando e aprendendo a ciência de dados. E neste vídeo de hoje a gente vai falar sobre a análise descritiva dos dados. Eu estou aqui com o meu Colab Research da Google aberto. Eu vou apresentar aqui primeiramente o nosso dataset, está disponível no Kaggle. Esse aqui é o nosso dataset Used Cars for Sale, que tem dados sobre mais de 75 mil veículos usados à venda no Paquistão. É um dataset aberto para a gente usar e usaremos nesse vídeo com fins didáticos. Eu já tenho ele baixado aqui na minha máquina. Vamos importar ele aqui no Colab, na pasta Sample Data, Upload, tá aqui, Used Cars Final. Abrir. Ele mostra pra gente uma observação dizendo que os arquivos serão excluídos quando o ambiente for reciclado, tudo bem? É só a gente importar de novo. Vamos atualizar aqui para ver se já consta o arquivo aqui. Já está aqui, Used Cars Final. Então vamos começar com a análise descritiva dos dados. Trata-se da primeira fase no estudo dos dados, onde buscamos descrever os aspectos e tendências mais importantes do dataset através de métodos estatísticos, além também de identificar anomalias que possamos ter no nosso conjunto. Já falei sobre o nosso conjunto de dados do Kaggle. Então vamos começar então importando algumas bibliotecas. Eu vou importar o Pandas, o NumPy e o Seaborn. Então aqui o que essa linha quer dizer? Import Pandas as PD. Essa palavrinha reservada as vem do inglês como. Então o que significa? Importar Pandas como PD. PD é um apelido que a gente dá por convenção ao Pandas. Assim como NP para o NumPy, SNS para o Seaborn. Então import Pandas as PD, import NumPy as NP e import Seaborn as SNS. Então vamos executar. Ok, foi executado, a gente consegue verificar o tique verdinho aqui. Então vamos importar o nosso dataset, eu vou chamar ele de DF, de DataFrame, pd.readCSV, a função readCSV, a função do Pandas, então a gente consegue chamar ela com o pd, que é a maneira como renomeamos o Panda aqui em cima, ponto, para chamar a função readCSV. Abre e fecha parênteses, e entre o parênteses a gente vai colocar o caminho do arquivo, que é esse arquivo que a gente importou aqui. Se a gente clicar com o botão direito, copiar caminho, a gente vai ter esse caminho aqui para o nosso arquivo CSV, que a gente baixou na nossa máquina e posteriormente importamos aqui no Colab. Vamos executar, pronto. Temos o nosso data frame importado com sucesso. Vamos fazer o nosso primeiro contato com o dataset através do .read, que vai mostrar para a gente os 5 primeiros registros do dataset. Caso a gente queira ver mais registros, e não 5, 5 é o número padrão. Caso a gente queira ver, por exemplo, 8, basta colocar o número entre os parênteses, executa, e lá está. Temos os nossos primeiros 8 registros do conjunto. Se a gente quiser ver não o topo, os primeiros, e sim os últimos, a gente usa a função tail, de cauda. Então df.tail vai mostrar os 5 últimos. Vamos voltar aqui para o head e exibindo os 5 registros. Então esse é o nosso primeiro contato com o nosso data frame. Temos aqui a coluna name, coluna location, model year, engine type, transmission, se é registrado ou não, cor, assembly, a capacidade do motor, body type, né, que é o tipo do veículo, se é um SUV, um sedã, uma van, um carro hatch. Other feature list, que são outras características que o carro tem, como por exemplo ABS, rádio AM FM, airbags, ar-condicionado, etc. URL certamente deve ser a URL do anúncio do carro. Bom, seguindo. E por último temos o price. De cara aqui a gente já vê que temos um nulo, mas isso é assunto para mais adiante nessa aula. Então, ok, esse é apenas o primeiro contato com o nosso data frame. A gente dá uma olhada por cima para entender como é que funciona. A gente analisa se está tudo certo com o nome das colunas ou não, se a gente vai precisar renomear. E vamos seguindo aqui entendendo sobre o nosso data frame.
Dimensão do data frame. Aqui a gente executa e a gente consegue ver que temos 75.899 linhas e 14 colunas. Como é que a gente vê a dimensão do data frame? Através do ponto shape. Então deixa eu abrir uma nova linha de código aqui. df.shape, executa. Ele retorna para a gente uma tupla com um número de linhas, vírgula, o número de colunas. Caso queiramos apenas o número de linhas, que é o primeiro registro, a gente coloca 0 entre colchetes. Como aqui no Python a gente começa do 0 e não do 1, o primeiro registro é o registro de número 0. Ele vai nos retornar apenas o número de linhas, 75.899. Caso queiramos o registro de número 2, que é o número de colunas, a gente coloca 1, né? Uma vez que o Python começa do número 0, executa e lá está, temos 14 colunas. Foi isso que eu fiz aqui nessa linha, coloquei dentro de um print formatado. String o dataframe tem, entre chaves a gente coloca df.shape 0 e aqui à frente o df.shape 1, só para ficar formatadinho certinho, e vai nos retornar o dataframe tem 75.899 linhas e 14 colunas. Bom, podemos perceber que é um conjunto com bastante registros, bastante colunas. As colunas a gente já deu uma passada aqui em cima. E são quase 76 mil registros. Vamos passar agora para a verificação dos tipos de variáveis. Nessa verificação a gente levanta qual a porcentagem de numéricos, a porcentagem de variáveis categóricas e a porcentagem de variáveis temporais. E também analisamos se devemos ou não converter alguma dessas variáveis. Vamos lá. A função .dtypes nos traz a relação de todas as variáveis e os seus respectivos tipos. Executamos, então temos aqui a variável name, é do tipo object, string, né? Location, object, model year, que é o ano do carro, é um int, ó, podemos ver. Model year traz o ano, 2022, 2018, etc. Então, justo ser um inteiro, tá certo? Mileage, que é a milhagem do carro, é um object. Nessa aula aqui a gente não vai focar nisso, mas a gente poderia converter para int, para um número inteiro, uma vez que a gente está tratando de número. Aqui ele colocou como string, por quê? Porque tem um espaço e em seguida ele colocou o km no final. Colocou essa cadeia de caracteres junto com o número, mas aqui a gente poderia tratar e deixar apenas o número e converter para um número inteiro, mas quem sabe aí numa aula futura a gente trata esses dados. Vamos seguindo então. O tipo de motor, object, tá aqui, se é a diesel ou gasolina, ok. Transmissão, manual ou automático também, object. Se é registrado e aonde foi registrado, também object. A cor, string também. Se é importado ou não. Capacidade do motor, né? A potência do motor é um object. Aqui, aquela mesma história da milhagem. A gente pode ver que se trata de um número, que é a capacidade em cavalos, a potência em cavalos. Porém, ele converteu em string porque ele colocou na sequência uma cadeia de caracteres, que é o espaço e o cc. Então, vamos manter como string, mas aqui certamente a gente converteria para um número inteiro. Seguindo, a carroceria também é string. Outras características string, o URL é um string. E o preço, nada mais justo do que ser um float. Então, basicamente, temos o ano do modelo como int e o preço como float. As demais são todas do tipo string. Não temos nenhuma variável temporal. Então, com essa função dtypes, a gente consegue verificar, fazer essa análise sobre as variáveis do nosso dataset. Vamos usar agora a função info para fazer um resumo dos valores. Vamos executar. Então, aqui a gente tem a coluna, o número de registros aqui, 75.899. A gente já tinha verificado isso anteriormente. Ele vai nos dar o dtype de cada coluna, o número de registros,
não nulos, ok? Então vamos lá, o name são 75.899 registros e no total temos 75.899, logo a gente não tem nenhum registro nulo. Agora reparemos aqui o Other Futures List. Temos 69.353 registros num dataset que tem 75.899 registros totais. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que temos dados faltantes aqui nessa categoria. Mais de 6.000 registros faltantes, né? Isso a gente vai analisar na sequência dessa aula. Essa função, esse método info é apenas para a gente fazer essa visão mais geral sobre o nosso dataset. Aqui também ele mostra o dtypes, né? No geral, temos um float, um int e 12 do tipo object. Bom, a gente já percebeu que temos vários dados faltantes no nosso conjunto. Vamos começar o seu tratamento, então. Através do isNA, a gente retorna um data frame com booleanos, ou seja, falso ou verdadeiro. Então, o que isso quer dizer? Esse registro na linha 0, name, ele é um NA, falso. Location é um NA, falso. Então, quer dizer que aqui não temos valores NA, ou seja, dados faltantes. Porém, aqui a gente não consegue ver todo o nosso conjunto de dados. Para a gente verificar, então, o número de dados faltantes em todo o nosso conjunto, a gente vai usar o mesmo isNA, porém, ao final, a gente vai usar o método sum, que vai fazer a soma de todos os valores faltantes para cada categoria. Esse é o nosso retorno. Então, como a gente tinha visto mais acima, aqui no ponto info, a gente consegue reparar que o body type tem 8.095 dados faltantes, o other features list tem 6.546 dados faltantes e o preço 1.128 dados faltantes. É uma quantidade relativamente razoável de dados faltantes, então a gente precisa saber o que fazer para tratar esses dados faltantes, se vamos excluir ou se vamos substituir os valores e como vamos substituir esses valores. Vamos começar aqui pelo body type, que temos 8.095 registros. Primeiramente, vamos subir aqui até o nosso conjunto de dados. O body type a gente tem se o veículo é um SUV, um sedã, um hatchback, uma van, etc. A gente poderia muito bem apenas excluir esses valores faltantes, porém é um número bem significativo de valores faltantes, mais de 8.000 registros, num dataset com 76.000 registros praticamente. Eu particularmente não acho bom excluir pelo valor ser muito alto, a gente vai perder muita informação no nosso conjunto de dados, então nessa variável a gente vai ter que preencher os dados faltantes com algum outro valor. Vamos pegar o nosso data frame, apenas a coluna body type, e vamos usar .unique, executar. Ele vai nos retornar um array com a lista de todas as categorias que estão nessa variável. Temos SUV, sedã, van, hatchback, compact sedan, crossover, minivan, etc. Os mais variados tipos. Se a gente pegar o data frame, coluna body type, aqui só um adendo, dessa vez eu estou fazendo df.bodytype. Aqui acima a gente fez df e dentro de chaves a gente colocou o valor a gente colocou o nome da nossa coluna. As duas maneiras estão corretas, então se eu quisesse fazer dessa forma, df abre e fecha chaves e coloca entre aspas, também funcionaria da mesma forma. Ok, então a gente quer a coluna body type do nosso data frame e a gente vai usar o método valueCounts, que vai contar quantos registros tem em cada uma dessas categorias dentro do body type. Executemos. Então vamos lá. Sedã, a gente tem 29.695 registros, hatchback 23.861 e SUV 6.108 registros. O que eu penso para a gente preencher todos esses valores faltantes aqui? A gente poderia preencher com o valor mais frequente que aparece aqui. No caso, a gente conseguiu ver que o mais frequente é o sedã.
Então vamos preencher os valores faltantes com o valor mais frequente, que é o valor sedã. Como é que a gente faz? df.bodytype fillNA. O que a fillNA é? Nada mais é do que ela vai preencher os valores faltantes com um determinado valor. O valor a gente passa entre aspas e esse inPlace igual a true significa que ele já vai aplicar diretamente. Se a gente não tivesse esse inPlace igual a true, a gente ia ter que colocar df.bodytype recebe df.bodytype fillNA sedã. Então vamos executar. Ok. Vamos agora novamente fazer a contagem de valores faltantes para ver se ainda temos algum valor faltante aqui no bodytype. Vamos executar novamente. Percebam que agora o número de faltantes nessa variável é 0. Vamos seguir então agora para a próxima variável, que é a OtherFuturesList. A gente vai preencher, aqui a gente vai usar o mesmo método, fillNA. Só que aqui a gente não vai colocar o valor mais frequente, porque como a gente reparou no nosso dataset, essa coluna ela traz alguns adicionais do carro, né? ABS, rádio AM/FM, airbag, ar-condicionado. Então não seria bom a gente colocar aqui os valores mais frequentes. Então eu optei por preencher com apenas none, ou seja, nada. Isso quer dizer que se o registro está nulo, é porque ele não tem nenhum adicional, tal como airbag, rádio, etc. Então a gente coloca none. Como é que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez aqui em cima. df. Ou então a gente pode colocar daquela forma, como eu já disse, entre chaves e aspas. df.otherFuturesList.fillNA, abre e fecha parênteses, e entre aspas a gente coloca o valor que a gente quer colocar nos valores faltantes. Nesse caso a gente vai colocar a string none. inPlace igual a true, da mesma forma que eu expliquei acima. Vamos executar. Então vamos ver novamente o nosso isNA para ver se, veja só, OtherFuturesList agora tem o número 0 de valores faltantes. Vamos agora para a última coluna com valores faltantes, que é o price, o preço do carro. Aqui trata-se de uma variável numérica, ou seja, podemos utilizar média, mediana, moda, etc. Nesse caso aqui, eu prefiro usar a mediana dos valores. Como é que a gente encontra a mediana de algo? Através da função median. Então eu quero ponto median, a mediana, do df.price. Ok? Então vamos lá, df.fillNA. Essa função aqui a gente já conhece, a gente já utilizou acima. Abre parênteses, df.price, que é a coluna que eu quero do meu dataframe. Ponto median, que vai tirar a mediana do nosso conjunto. Executa. Pronto, preenchemos os valores faltantes da coluna price. Vamos fazer novamente a soma dos valores faltantes totais. E agora temos 0, 0, 0, 0, 0 para todas as colunas. Tratamos os nossos valores faltantes.